Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, convoquei, agora estou convocando, estou ficando importante, convocando o Dr. Igor para resolver alguns problemas que nós não entendemos. E o assunto de hoje, a gente não tinha como deixar de falar sobre o STF e a maconha, né? A regularização da maconha, e eu não sei como que ficou. Chama o Dr. Igor, ele vai explicar juridicamente o que está acontecendo. Doutor Igor, obrigado pela presença mais uma vez. O que aconteceu no STF essa semana com a maconha? Fala, Roger, fala bem do canal. Seria bom estar aqui esclarecendo as dúvidas do pessoal, do policial. Decisão muito importante, né, que deu uma repercussão danada, ainda vai dar muito problema para frente aí para decidir o que pode, o que não pode, como o policial deve se portar. Mas, se você não sabe ainda, né, o STF descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Então, agora, se você adquirir maconha, portar maconha, guardar, tiver em casa, até uma quantidade de 40 gramas, isso não será considerado mais crime punível, né? Você não vai ter mais ali um processo, não vai sofrer um processo, não vai mais para cadeia, não tem mais aquelas penas, nem as penas de cadeia mesmo, que é para os crimes mais graves de tráfico de drogas, nem aquelas penas socioeducativas, que era para o crime de porte de maconha, né? A Então, demonstração do juiz, né? Que parece que uma coisa que é demonstrado, né? exatamente. Então, é uma decisão muito relevante, né? Isso aí vai dar muito pano para manga, vai ter uma discussão muito grande no Congresso, futuramente, sobre essa decisão, para ver se mantém, se não mantém, se eles vão fazer alguma alteração, se não vão. Então, os próximos capítulos aí vão ser bem interessantes para acompanhar o que vai acontecer com o porte de maconha. Eu chamei você aqui, doutor Igor, justamente para esclarecer as dúvidas para o nosso canal, para o nosso público policial, agente de segurança, entusiasta do tema, sobre um tema que a gente vai devagar algumas perguntas aqui que a gente acaba recebendo ou em tons de brincadeira ou em tons até sério. Mas antes de a gente trazer essas perguntas dos nossos agentes de segurança, o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, pode mudar a decisão do STF? Como que é essa briga jurídica? Com certeza, os congressos pode sim mudar o entendimento do STF, até porque já aconteceu várias vezes, né? Não vai ser a primeira vez que vai acontecer isso. O STF direto toma algumas decisões por conta de uma brecha na lei, o Congresso vem e altera o entendimento do STF, corrigindo aquela brecha na lei em sentido contrário, né? Então, isso pode vir a acontecer, sim, né, tanto quanto em relação à liberação do porte, quanto à gramatura, né, quanto à quantidade de maconha que você poderia estar ali carregando consigo para ser enquadrado ou não como um uso pessoal. No caso do Congresso Nacional, se ele fizer, se criar o instrumento normativo, uma lei, o próprio STF pode julgar inconstitucional. E se no caso essa propositura normativa for uma PEC, né, uma emenda constitucional, o STF ele pode dar pela inconstitucionalidade da PEC? É Vamos lá, possível excelente isso? pergunta. Excelente pergunta. Se você não sabe como é que funciona, tem uma lei, né, e essa lei tem alguma interpretação a ser feita, o STF vai lá e interpreta essa lei. Pode ser que o Congresso, insatisfeito com essa interpretação, faça uma nova lei resolvendo esse problema em sentido contrário. Já aconteceu e pode ser que aconteça nesse caso também. E aí vem a pergunta: o STF pode vir e fazer o controle de constitucionalidade dessa nova lei? Pode, tá? Ele pode falar que essa nova lei é contrária à Constituição. Ah, mas e se a lei que for aprovada não for uma lei comum, né, não for uma simples alteração lá na lei de tráfico de drogas, for uma emenda à Constituição para garantir a liberdade, né, de porte de drogas em geral? Essa lei nova também pode ser objeto de controle de constitucionalidade, até porque não é uma cláusula pétrea, tá? Cláusulas pétreas são aquelas que estão estabelecidas lá na Constituição, também não é uma lei que está inviolável aos olhos do STF. O STF pode sim fazer controle de constitucionalidade de emendas constitucionais. Mas nesse caso, doutor Igor, me parece que é uma briga, né, de estabelecimento. Enquanto a gente tem um STF, e eu ouvi uma declaração de um dos ministros que eles não são juízes concursados, se eu não me engano, que eles são juízes escolhidos por um poder político, e o Congresso representa a vontade do povo. Então, nós teremos aí uma briga jurídica bem interessante. O sentimento do povo e o entendimento da lei. O que deve prevalecer, pelo menos na visão do senhor como advogado? Ó, hoje, a gente tem essa clara divisão aqui, né, apesar do STF ser um órgão político,
né? Ele, além de jurídico, ele é um órgão político. Você entra lá com indicação do presidente, aprovação pelo Congresso Nacional. Então, a gente sabe que não precisa de concurso. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão ali são mal preparadas, nada do tipo, até porque todos ali são excelentes juristas, né, no geral. Então, tem sim tem um respeito, uma bagagem interessante ali para ter o que contribuir com o caso. E aí, fica esse dilema entre o STF, que é o guardião da Constituição, e o Congresso, que são os representantes do povo. Né? Quem tem a voz final ali para dizer o que pode e o que não pode. No Brasil, hoje, atualmente, a voz final, no pé da letra, fica para o STF, tá? Porque o STF tem o poder de falar se o que o Congresso está fazendo está de acordo com a Constituição ou não, ainda que seja uma emenda à Constituição, como a gente já falou. Mesmo que o Congresso altere a Constituição, o STF tem poder para regular, para limitar essa alteração na Constituição de acordo com o seu entendimento. Agora surge uma dúvida mais voltada à atividade policial. Mais uma vez, só lembrando que o nosso canal ele é voltado para agente de segurança, seja da área federal, estadual, municipal e para os entusiastas do tema. Perguntas genéricas, e me parece que não são perguntas assim, soa até engraçado, mas o policial militar, o GCM, qualquer um do povo pode. Eu vou ter que andar com a balança na viatura agora? Como é que funciona isso aí na prática, doutor? Na prática, a questão tá bem confusa ainda, porque além de o policial não ter certeza de qual substância que ele está aprendendo, ainda mais que hoje a maioria das pessoas só usam prensado, essas drogas que ninguém sabe o que está dentro ali, então fica uma questão meio difícil até de saber o que está sendo apreendido. Segundo, a questão do peso, né, da quantidade de maconha que está sendo apreendida, que está sendo portada. Se você for ver, 40 gramas de maconha é muita maconha, né? Para uso pessoal, dá para usar maconha. É muita maconha, né? Talvez tenha até exagerado aí o STF. Eu acredito até que essa decisão tenha sido tomada com base em estatística criminal, né? Que eles estão pensando assim, em tomar essa decisão. Quantos processos a gente vai economizar de julgar se a gente botar 10, 20, 30, 40, 50 gramas? Então, eles pegaram ali... existe essa possibilidade também? Essa pesquisa foi feita, né, para eles já liberarem ali um grande pedaço do judiciário para não precisar gastar tempo e serviço analisando. Até o próprio sistema carcerário também, que vai soltar muita gente que está presa hoje por carregar quantidades de até 40 gramas. Né? Então, é uma decisão, além de jurídica, muito política, como a gente sabe. Ainda tem essa possibilidade de soltar os presos que estão detidos em razão do serão todos soltos, Rodney. Todos serão soltos. Né? Isso aí deixou de ser crime portar maconha. É abolitio crimes que a gente chama. Né? Então, deixou de ser crime, a pessoa que está presa não tem mais que estar presa, pode estar solta. Ela não cometeu um crime para a sociedade atual, né? Para o regimento jurídico atual. Então, com certeza, todos os processos estão em andamento, todas as pessoas que já foram presas, todo mundo que está sendo investigado por portar até 40 gramas de maconha para uso pessoal está, hoje, em tese, liberado. E lembrando um detalhe muito importante aqui, 40 gramas para uso pessoal, tá? E o que é uso pessoal? É você comprar, você guardar, você portar. Não é você entregar para o seu amigo, né? Entregar para o amigo, crime, tráfico de drogas. Vender uma quantidade pequena aqui, tráfico de drogas. Qualquer outra conduta, sem ser uso pessoal, ainda é tráfico de drogas, independente da quantidade. Vendeu 1 grama de maconha, tráfico de drogas. Doutor, a gente já viu aqui no vídeo, eu até coloquei, 40 gramas é muita maconha. Mas se eu vou numa festa, eu vou 40 gramas. Para mim, o bolso está cheio de vários cigarros, né? Fica engraçado. Aí o colega esqueceu. O empréstimo configura crime ou não? Como é que funciona isso aí? Primeiro que não tem empréstimo, né, Roger? Isso aí não vai voltar. Não, mas... né? Então a gente tem que pensar o policial. O cara fala, não, emprestei, daqui a pouco ele me devolve. Eu não sei. Continua sendo crime, isso aí não foi tirado como crime, é uma conduta passível de punição pelo sistema penal do Brasil hoje. Tráfico de drogas são aqueles verbos lá do artigo 33 da Lei de Tráfico de Drogas, que é você vender, né, traficar, todos aqueles verbos lá, que são vários verbos, né? Então, tem que tomar cuidado. É só para uso pessoal mesmo. E uso pessoal seu, né? Você está ali usando pessoalmente para você. Não tem... Passou para o amigo, foi para festa, deu para... também não. Não, tudo isso aí... Rave também não. Tá, mesma coisa, qualquer lugar, né? Então... O policial, quando se deparar com alguém... óbvio, isso é tudo novo, é conjectura
jurídica, o policial se depara com uma pessoa lá. Não sei se ele vai ter uma balança, né? Mas é um cigarro lá não dá 40 gramas. Um cigarro, só um negócio lá. Ele tá fumando lá, sei lá, se é estrume de cavalo ou maconha, não sei. Eu não sei. Tô falando que eu não sei, né? Pode ser qualquer coisa, né? E ele se depara, ele faz a abordagem e tal, confere ali, já não dá 40 gramas. Se ele tiver a balancinha lá, balança PM, não sei se vai ter isso. Ele deve encaminhar aquela pessoa como usuária de droga para um local de atendimento de saúde ou tá liberado? Pode ficar. É para uso na praça isso daí ou é para uso em casa? Como é que funciona? Então, na lei, a pena, antes dessa decisão do STF, a pena para quem era pego com porte de maconhas não era uma pena de cadeia, né, de uma restritiva de liberdade. Era aquela pena socioeducativa, né, que você era ali submetido a diversos profissionais para te analisar aulinha, né, palestra, etc., para você se voltar à sociedade, né? Foi a ideia que o legislador pensou. Então, já não tinha essa pena mais grave para quem estava ali portando maconha. Esse julgado do STF vem para definir um número, que é muito importante, que antes não tinha esse número, tinha gente sendo presa por tráfico, por portar 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas, não tinha um número certo ali. Cada juiz, cada tribunal tinha o seu entendimento de quanto que era razoável dizer que seria para uso pessoal, né? Então foi muito importante essa decisão para definir, né? Botou um marco ali, concorde se você ou discorde, se está muito, se está pouco, mas hoje temos um marco aqui que tem que ser estabelecido. Então, se o policial encontrar um indivíduo, né, na rua que ele identifique ali que seja maconha, ele pode liberar, em tese, né, porque não deixou de ser crime, então isso aí não vai ser mais punível juridicamente, mas se ele tiver na dúvida, ele tem sim que e ali, na dúvida da quantidade, se tem 30, se tem 50 gramas, se tem 100 gramas, o policial às vezes não está com a balança, aí ele pode sim fazer a investigação dele, né, para apurar melhor os fatos, e depois, se eventualmente ficar comprovado que tinha menos de 40 gramas, liberar a pessoa, né, sem problemas. Eu sei que a decisão parece que aqueles verbos de comprar, guardar, transportar, portar maconha não é crime. Mas me parece também que o consumo em local público, numa praça, num shopping, no estacionamento, na rua, também não é permitido isso. Ó, vamos lá. O que a gente tem que saber é que não vai ser, esse porte não vai ser mais punido criminalmente. Mas não quer dizer que está liberado, que você pode sair por aí fumando em qualquer lugar, na frente de escola, praça, até em lugar público. Isso aí também não pode, tá? Continua tendo ali as penas administrativas para quem é pego fazendo isso, né? Continua tendo ali as medidas socioeducativas e tal, mas não vai ter nenhuma punição criminal. Então você pode aprender, pode reclamar com a pessoa, o policial pode ali ver que ele está fumando no local inadequado, e levar essa pessoa para a delegacia para sofrer as penas da lei, né, que é aquelas penas administrativas e não criminais. Né? Eu acredito, vou falar agora de São Paulo, porque eu estou gravando em São Paulo, mas eu acredito que esse é um padrão para o Brasil. Normalmente as polícias, eles editam um procedimento. Aqui é chamado de procedimento operacional padrão, determinado comportamento, mas evidentemente que o estrago é enorme. Você vê pessoas consumindo a maconha dentro do limite permitido em frente a uma escola de educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, em frente a um hospitais públicos, qualquer hospital, né? Eu acho que é incompatível, né, socialmente, na nossa cultura, nesse momento, né? Então, ali, se uma pessoa vê alguém fumando em frente à escola, poderia ligar um 90, chamar uma viatura para resolver um problema de ordem pública no campo administrativo, seria isso? Com toda certeza, né? Essa pessoa que está fumando aí na frente da escola, que tem muitos jovens que têm que ser preservados, né? Toda a nossa adolescência aí, que tem muitas pessoas perdendo, com certeza, nesse mundo das drogas, é uma preocupação, como você falou, talvez não seja o momento ideal para a gente ter essa liberação do sentido jurídico, né? De não sofrer mais as penas, né? Postas pela lei, mas com certeza é proibido ainda, tá? Em frente à escola, especialmente em frente à escola, praça, locais públicos, não pode, tá? Continua sendo um ato proibido. Só não vai ter mais penas jurídicas no sentido de ir para cadeia, responder ali um processo policial, um inquérito policial. Isso aí não vai ter mais. Eu, como leigo do assunto, né? Porque o senhor é o entrevistado, o senhor é um especialista, advogado especializado em direito policial e direito militar, e enfrenta situações como essa. Eu fico pensando, delimitar 40 gramas é algo que envolve até a física, né? Até forçar um pouco no pensamento policial. 40 gramas no Nordeste é,
40 gramas tem um volume. Se eu pegar essa maconha, transportar na minha mala de despacho, no avião não vai acontecer nada, né? Porque é para uso próprio, coloco na minha mala. Chego lá no Rio Grande do Sul, clima úmido, ela passa a ter mais do que 40 gramas, né? Então ali passou a ser crime. É isso. Cuidado com esse transporte da maconha em avião. Muito cuidado, não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Né? Não vai Não tá fazer. liberado assim para você ficar levando Não, de mas estado para transportar estado. está escrito. Mas, doutor, comprar, guardar, transportar ou portar para uso próprio não é crime. Tá ficando uma situação meio nebulosa aqui, porque isso aí não tem resposta ainda em tese, né? Eu jamais falaria que está liberado para você levar em aeroporto e tal, até porque é uma coisa muito, muito nova ainda, tem que esperar como é que vai ser as decisões daqui para frente. Mas, de toda forma, tem que ser analisado na hora que a pessoa foi pega, foi enquadrada. Foi enquadrado, quantas gramas tem? 39. Não tem o que fazer criminalmente. 41, já era. 41 já era, você está preso, né? Então, tem que respeitar esse limite na hora da abordagem. Querendo ou não, às vezes é prensado, né? Prensado, às vezes tem até mais maconha do que as próprias flores, né? Porque é um volume muito menor. Sim. Vai continuar respeitando ali 40 gramas. 40 gramas de prensado, um volume muito menor do que 40 gramas de flores, né? Solto, né? Então, exatamente. Então, tem que ser respeitado essa gramatura, esse peso ali na hora da abordagem, né? Quanto de maconha você está carregando consigo, no seu veículo, né? Em você em geral, para você, até na sua casa, você está ali guardando, para ver se não passa desse limite. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta mais séria, que próprios policiais acabam comentando aqui no nosso grupo do Telegram. Aliás, pessoal, que se quiser entrar no grupo do Telegram, onde tem os agentes de segurança e entusiastas do tema, descrição aqui desse vídeo, você clica no link e entra no grupo. Então, doutor, uma pergunta que aparece bastante, né? Tá, agora, nessa semana, o policial tá na sua atividade de policiamento ostensivo, ele percebe lá que tem um volume maior, a gramatura maior, prende o cara, mas por algum processo lá, ele não era maconha, ou não era 40 gramas, deu 39, porque acabou evaporando um pouco de água lá das plantas. E se ele responder por abuso, o policial pode responder por abuso nessa nova legislação, nessa nova interpretação? Com certeza não, Rodney. O policial, ele tá ali fazendo o seu papel, ele não sabe, às vezes não tem uma balança ali para medir quanto de maconha tá ali com o indivíduo, às vezes ele acha que tem mais, acha que tem menos, ele tem que fazer o papel dele, de levar para a delegacia, aprender, ir lá, investigar a fundo, ver se o indivíduo tem alguma outra, está guardando alguma outra coisa. O policial também não tem certeza se é ou não é maconha, até porque hoje esses prensados aí, ninguém sabe o que tem dentro, né? Então, às vezes precisa de uma perícia para ver. Às vezes o cara tem 50 gramas de alguma coisa que não é maconha, né? Então, precisa fazer essa perícia e o policial não pode sofrer abuso, né? Ele está ali investigando, está fazendo o papel dele, está trabalhando, está exercendo a função que ele está sendo pago para fazer, que a sociedade confia que ele está fazendo direito. É bom o senhor orientar dessa forma, e sempre bom a gente ter um advogado aqui no canal, que a gente fala do direito policial, porque o policial que está dando cana lá na biqueira, né, está lá aprendendo, leva, eu não sei a gramatura, não sei o peso, leva, tal, todo dia, isso vai incomodar o traficante. Aí o traficante tem sua rede lá de proteção, vai meter um abuso de autoridade, entendeu? É nesse sentido. O policial, se responder por abuso, ele geralmente ele não é amparado pelo Estado. Ele tem que constituir um advogado. E a gente fala da segurança jurídica do trabalho do policial. Então, nesse caso, o senhor entende que não há abuso cometido pelo policial, mesmo que ele comece a aprender, levar para o distrito policial. Com certeza não. A gente falou, o policial está ali para fazer a sua função, e se ele desconfia que tem uma coisa errada, está com um peso diferente, está com outra substância, ele tem sim o dever, não é nem uma opção, é um dever de agir e está ali protegendo a sociedade. A pessoa, depois, o indivíduo, o portador, o usuário, depois se explique, né, ele contrate seu advogado lá e consiga provar sua inocência. Né? O policial, mesma coisa, se ele eventualmente sofrer algum abuso, ele tem todo o direito a contraditório, para defesa, se defender, para conseguir justificar ali a sua conduta. Né? O policial não é uma pessoa que sabe de tudo, ele está ali para resolver problemas ali na hora da emoção, então a gente sabe que é uma situação bem complicada, então tem sim que fazer essa investigação posterior. Legal. Eu agradeço, doutor Igor, mais uma vez o senhor esclarecer essas dúvidas jurídicas. A gente sabe que tudo é novo, muita coisa pode mudar, mas o senhor já dá um caminho do que é possível, o que não é possível ser feito. Eu agradeço mais uma vez sua presença aqui no canal. Valeu, até mais. Valeu. Na cidade grande, entre becos e ruas, vejo um brilho no olhar, uma esperança que flutua. A polícia amiga
sempre a vigiar. Protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia amiga